E olha só, quem me faz companhia no programa agora é o Juliano, advogado. Tudo bem com você? Boa tarde, Thiago. Tudo bem contigo? Tudo certo também. Que Vamos bom. falar sobre casamento. Na verdade, muita gente quer casar. E aí, quando chega na hora de escolher o regime que esse casamento vai estar inserido, é aquela complicação, né? Ao mesmo tempo, porque é universal, então a gente vai construir uma vida juntos, mas daí não, vamos fazer parcial, daí a pessoa já fica na dúvida, mas por que parcial? São alguns regimes que existem no Brasil, né? Isso, Thiago. São mais de um regime, embora o mais comum seja o de comunhão parcial de bens, né? O mais comum hoje é o parcial de bens. É o mais comum, Em regra se adota esse regime, embora existam outros regimes de bens também. Sim, quando a gente fala, vamos lá. Antes eu quero falar do universal, porque até então eu imaginava que há muito tempo atrás, ou pelo menos os casais mais antigos, se utilizavam do universal. Então casou, vai ser para sempre dos dois aí, né? Isso. Nesse regime de bens, regime universal de bens, o próprio nome já meio que te induz a uma resposta, né? É onde se comunica todos os bens. Sejam aqueles bens adquiridos após o início do casamento, ou seja, durante a sua constância, ou então aqueles bens adquiridos antes do início do casamento também. Então, se a pessoa já tinha uma casa, vai entrar na divisão se acontecer alguma coisa. Vai entrar na divisão, não importa se você, por exemplo, o casal ali, a mulher tinha mais bens que o homem, ou enfim, né? Vai comunicar tudo igual, não importa quem tem mais, vai quem dividir tem tudo menos. igual. E na divisão vai dividir 50% para cada um. E o parcial de bens? O comunhão parcial de bens, ele tem um detalhezinho que difere desse da comunhão universal. Por quê? Na comunhão parcial de bens, os bens que se comunicam entre o casal são apenas aqueles bens adquiridos durante a constância do casamento, após o seu início, né? Ou seja, aqueles bens que você já tinha antes do início do casamento, esses são considerados bens particulares. São seus e não entram em divisão nenhuma. Não entra em divisão de bens. Mas aí eu poderia considerar que isso é a partir de, sei lá, do namoro, quando eles começaram, ou é a partir da assinatura oficial do documento? Aí entra um ponto, depende se a pessoa convivia em união estável ou não. Entendi. Porque assim, em regra, no casamento, ele passa a vigorar esse regime somente após a escritura, assinatura, né? Após a formalização do casamento. Sim. Correto? Agora, por exemplo, se eles não são casados, namoram ou enfim, vivem em uma união estável, neste caso, embora se a pessoa não legalizou, não regularizou, né, essa união estável, esse regime está vigorando. Está vigorando, mas aí ao mesmo tempo é aquela questão de entrar na justiça, daí é toda uma coisa mais séria, mas de comprovação, de que estava junto, exatamente. E isso é entendível pela justiça também, né? Sim, isso. Na união estável, quando você não formaliza ela, você vive em união estável e não formalizou, quando você vai dissolver a união, se for o caso de ser litigioso, né, subentende-se que o regime adotado era o de comunhão parcial de bens. Mas, um detalhe, se, por exemplo, você formalizou essa união estável, aí você pode escolher o regime que você quer adotar para a união. Na união estável. Isso, assim como o casamento, você pode escolher o regime de bens também, caso você formalize ela. Interessante, né? Porque às vezes as pessoas acham que vão ter todas as coisas do outro e não é bem assim, né? Não é bem assim, exatamente. Vamos lá, e tem um outro que é a separação legal de bens. Hoje é também uma modalidade, entre aspas, de regime. O que é essa separação legal de bens? Esse é um regime de bens que foi, inclusive, alterado recentemente pelo STF. Por quê? Nesse regime, pessoas idosas, por exemplo, elas não poderiam casar por outro regime senão a separação legal de bens. Nesse regime, você separa tudo, não se comunicam os bens, entende? Nem antes e nem durante. O que está no meu nome é seu, é meu. E o nome da pessoa é dela. Exatamente. Era, vamos dizer assim, o legislador tentou proteger, digamos assim. Dar uma segurança para aquela pessoa. Isso, para a pessoa mais idosa, né?
Mas houve essa alteração recentemente de um entendimento, então não é uma alteração legislativa, mas sim um entendimento jurisprudencial, né? É o entendimento do judiciário hoje que a pessoa pode, então, escolher o regime de bens que ela quer adotar. Mesmo tendo 70 anos. Mesmo tendo 70 anos, com um entendimento mais, né, muito no caso. recente. Interessante. Isso, na verdade, faz com que as pessoas fiquem naquela, não diria dúvida, mas faz com que as pessoas, a família também acaba ficando mais preocupada, entre aspas, né? Porque se você adota, por exemplo, um regime de comunhão universal de bens, né? Mas os filhos em si, a família não pode fazer nada, né, em tese, porque assim, compreende-se a preocupação, né? No entanto, não existe herança de pessoa viva, né? Então... Mas eu já fiquei imaginando algumas situações que, por exemplo, se uma pessoa que tem mais de 70 anos, às vezes tem, sei lá, 75, 80 anos, porque tem gente que com 80 anos tá casando por aí, né? Mas aí... Eu acredito que em algumas circunstâncias vai ter que exigir sanidade mental, se está tudo certo, para fazer um documento, para daí constatar tudo certinho para não ter problema depois com a família. Né? Porque é um assunto muito delicado, né, Thiago? Embora, assim, o entendimento... É uma construção de herança, de vida, né? Embora o entendimento ele seja no sentido assim, temos que dar liberdade, né, para a pessoa poder escolher o regime, mas ao mesmo tempo também é um assunto muito polêmico e delicado, né, porque entra toda essa questão, igual você falou, às vezes a pessoa não está nas melhores condições, né, e aí acaba podendo gerar um prejuízo, né. Será? Agora uma opinião, não costumo dar opiniões aqui, mas eu acho que quem construiu tudo, ou o patrimônio, sei lá o que, foi a pessoa, não foram os filhos, né? Às vezes os filhos participam da construção, mas aí tem que ter essa divisão antes de toda da morte, no caso. Exato. A pessoa tem a liberdade de usufruir do seu patrimônio como ela bem entender, né? Foi ela que construiu, né? Exatamente. Então, não sei, é uma percepção minha, mas enfim. Que bom a gente falar sobre isso então. Você já escolheu o seu regime do seu casamento? O mais comum é o parcial. O mais comum é o parcial. Para evitar problemas. Para evitar problemas, que aí não se comunica o que você tinha antes, só o que vocês adquiriram juntos. E assim a vida segue, não é? Exatamente. Juliano, obrigado mais uma vez pela participação aqui. Obrigado, eu que agradeço, Thiago, pelo convite mais uma vez. Muito bem. Estou à disposição. Valeu, até uma próxima. Obrigado. Valeu.